Boa tarde a todos, bem-vindos à Semana de Moldes 2021, bem-vindos aos Talento Days, que hoje aqui iniciamos num conjunto de sessões que vão decorrer entre hoje, amanhã e depois, na quinta-feira, com temas dedicados à área da gestão de pessoas e da inovação organizacional. Hoje iniciamos a nossa contribuição para este debate, analisando o tema Gestão Digital de Pessoas e Modelos de Organização de Trabalho. É sobre essa área que nós vamos hoje aqui trabalhar, que no fundo junta duas das vertentes mais importantes que temos na indústria. Hoje em dia, a digital e a razão de ser até desta própria atividade que temos aqui hoje e desta sessão, o ser digital está no nosso dia-a-dia, mas também as pessoas. E é o tema base da intervenção que temos desenvolvido ao longo destes últimos 2 anos no âmbito do programa Talento, que a Cefamol tem desenvolvido em conjunto com a IBC, nesta parceria que no fundo tem discutido, tem debatido estes temas. Hoje temos connosco um painel, eu diria, de luxo, que temos como orador convidado o João Couto, da Microsoft, a quem eu agradeço desde já a presença. Temos aqui um painel de debate composto pela Patrícia Ferreira, da Moldit, que também agradeço, e a Inês Coelho, da KPLC. Ambas são as diretoras de recursos humanos destas empresas, de moldes e de plásticos. E o Artur Ferraz, que tem estado connosco desde o início deste programa Talento. Temos feito uma parceria nesta base e é assim que vamos desenvolver a sessão de hoje. Portanto, sem mais demoras, eu dava a palavra ao João Couto para nos dar aqui uma visão da Microsoft sobre o que é isto da gestão digital de pessoas e como é que estes temas poderão influenciar a nossa atividade na nossa indústria. Portanto, João, muito obrigado uma vez mais. Obrigado Manuel, Artur, pelo convite. Pela companhia do painel à Patrícia e à Inês, e obrigado também a todos por estarem connosco hoje e se juntarem nesta grande semana que é a Semana dos Moldes. Concluindo aqui também a introdução do Manuel, o meu nome é João Couto, eu trabalho na Microsoft Portugal, neste caso sou Partner Enablement Manager, mas hoje venho-vos falar de um bocadinho daquilo que é a gestão digital de pessoas, aquilo que é o futuro que a realidade pandémica nos trouxe de uma forma mais célere. Eu começava por fazer aqui uma primeira introdução, introduzindo uma frase que pode ser um bocadinho arrojada, mas uma frase que eu creio que a realidade pandémica trouxe àqueles que já tinham a certeza que o futuro era flexível e que o futuro era híbrido apenas uma certeza mais rápida, e àqueles que estavam mais resistentes à mudança trouxe uma visão de um futuro que é incontornável, que tem necessariamente de ser flexível e que para isso temos de alavancar a tecnologia para as pessoas, que são quem está no centro do sucesso dos negócios. Isto traz-nos também alguns paradoxos, paradoxos eles que com alguns dados nos trazem à memória outras realidades, mas dos quais nós queremos frisar que 73% das pessoas pretendem manter esta flexibilidade que a pandemia, de forma não consensual, veio obrigar, mas ao mesmo tempo queremos também, após esta realidade pandémica, 67% dos colaboradores, voltar e retomar esta interação pessoal. Bom, isto traz-nos desafios que têm de ser respondidos com algumas ferramentas onde a tecnologia aqui pode desempenhar um papel fundamental. O híbrido é de facto o híbrido e o flexível, e eu aqui gosto de substituir pelo teletrabalho, porque o teletrabalho implica uma dinâmica bem mais limitada daquela que é a dinâmica híbrida ou dinâmica flexível. Esta é uma tendência que sim, de todo veio para ficar, é uma realidade à qual nós não podemos fugir e das quais eu trago aqui também mais alguns dados. Felizmente, os nossos líderes já se aperceberam disso e já 80% deles manifestam
clara vontade e clara ação com, por exemplo, definição de planos de políticas para regular a gestão deste trabalho flexível, porque também temos de olhar para a realidade dos factos e nem sempre em todos os trabalhos, todas as funções, ele é possível. E temos também aqui um dado que tem de trazer alguma, não digo preocupação, mas alguma precaução aos líderes e aos gestores, pelo facto de 41% dos colaboradores já admitirem que se as suas empresas e as suas funções não virem estas realidades sendo respondidas, que irão procurar, após esta realidade pandémica, então modelos, funções e empresas que complementem estas realidades e estas alternativas flexíveis. Nos últimos 20 meses, lá está, o como e o onde trabalhamos mudou para sempre e, portanto, nós temos aqui a necessidade de mudar organizacionalmente vários âmbitos, que são o âmbito físico e dos espaços, que é a própria cultura e a forma como não reorganizamos, mas como gerimos o talento que temos internamente e que queremos ir buscar, e, portanto, como é que o fazemos? A tecnologia aqui tem um papel fundamental, é isso que vamos ver também hoje. Eu quero deixar aqui uma ideia, que é a ideia de uma base de concepção na qual nós na Microsoft construímos toda a tecnologia, mas aqui tiramos esta realidade por si só e tentamos transpô-la a todas as áreas de negócio e todas as indústrias, que é uma transformação de cultura, portanto, uma transformação e uma gestão cultural organizacional de pessoas é uma transformação digital. E, portanto, a transformação ou gestão de pessoas significa, naturalmente, uma transformação da cultura digital das organizações. Isto depois transfere-se para as vidas no trabalho, para as vidas a partir de casa, ou melhor, do trabalho, seja a partir de casa, seja a partir do escritório, seja a partir de uma base operacional de uma indústria de manufatura, e é impossível nós fugirmos deste caminho da digitalização. Mais focado no âmbito dos recursos humanos ou da transformação digital destes recursos humanos, tanto numa lógica de internal resources, portanto dos recursos da empresa, as pessoas, como numa lógica da área corporate que gere, da área de recursos humanos que gere a empresa, as empresas que melhor se destacam neste âmbito no mercado têm claramente vindo a alavancar a tecnologia para envolver e construir esta cultura digital. Esta cultura digital que permite depois criar uma coisa que é central neste tema, que é a Employee Experience, a experiência do colaborador. Isto é central e é através da mesma que depois nós vamos querer alavancar, ou melhor, alcançar 4 áreas, digamos, mais variadas, e elas são o talento e a aprendizagem, porque a aprendizagem ao longo da vida é neste momento central, o upskill das pessoas atualmente e o o reskilling, não é, das pessoas do amanhã, ter uma componente de analítica pessoal, enquanto eu, trabalhador, como é que está a ser o meu trabalho no dia-a-dia, tanto uma lógica de gestão corporativa, eu, gestora de recursos humanos, Patrícia e Inês, preciso de insights dos meus colaboradores para perceber que tipo de ações é que vou tomar amanhã. Lá está a cultura, e aqui é transversal, é isso que torna os colaboradores engaged, não é? E lá está, a experiência da colaboração traduzida na forma como nos relacionamos, como trabalhamos uns com os outros, colaboramos, e a inovação que introduzimos nestes processos. E é isto que vamos ver, nos slides seguintes, e é para isto que nós hoje também queremos trazer novas visões e novas perspectivas sobre acerca de como reimaginar a experiência do colaborador, não é? Employee Experience. Nós identificamos aqui 7 grandes áreas, das quais depois vamos identificar 4 pilares. 4 pilares que estão identificados aqui com 4 bolinhas do lado esquerdo, mas que antes de irmos lá, eu gostava de levantar aqui alguns dados que vão legitimar o porquê destes 4 pilares serem fundamentais no meio destas 7 visões. Portanto, vemos aqui que melhorar o bem-estar dos colaboradores é claramente um veículo para alcançar e aumentar sustentabilidade financeira
e crescimento, e, portanto, os dados não nos enganam quando claramente existe uma aposta na valorização do bem-estar do colaborador durante o seu trabalho, mas também em tarefas que são complementares e externas ao seu trabalho, traduzem-se efetivamente num ganho financeiro a médio prazo. 92% das organizações, infelizmente, têm reportado resistência à mudança nestes processos de engagement dos processos empresariais, na competência dos colaboradores, na comunicação, e, portanto, nós temos de transformar estes insights, não é? Estas perspectivas que temos em ações que rapidamente permitam a transformação cultural. Porquê? Ok, nós percebemos que algo não está bem, existe resistência à mudança, temos de tomar ações para transformar culturalmente estes pontos de menos adesão do parte dos trabalhadores. Claramente a inteligência artificial e a automação têm aqui um papel importante. Isto pode parecer muito vago até ao momento, mas nos próximos slides vamos ver em que ferramentas e em que processos e em que modelos é que isto se traduz. E temos de aproveitar o conhecimento coletivo, a partilha, logicamente numa empresa, seja ela, ou melhor, mesmo numa empresa, numa fábrica que tem uma componente administrativa, corporate, recursos humanos, área financeira, área de vendas, e depois uma componente operacional, chão de fábrica, manufatura, temos de aproveitar o conhecimento coletivo. 50% dos colaboradores relatam que as interrupções no seu fluxo diário de trabalho, seja operar uma máquina a nível de manufatura, seja num processo administrativo de escritório, estas paragens que, portanto, dificultam frequentemente a sua produtividade e a interpretação da informação. E lá está, o tema do upskill, da aprendizagem ao longo da vida. Upskill para hoje, reskill para amanhã, 51% das organizações, e isto é muito, muito importante, relatam que o gap de competências está a começar a aparecer nas suas equipas e, portanto, nós temos de formar continuamente os nossos trabalhadores, porque nós, diariamente, temos alterações e inovação introduzida no processo de produção ou mesmo nas áreas administrativas, e se nós não transformarmos as competências dos nossos trabalhadores, entretanto, algumas destas tarefas poderão tornar-se substituíveis, e nós queremos concentrar a mão de obra, as pessoas, em tarefas de concentração e de adição de valor, e, portanto, queremos transferir as competências, não substituí-las. No próximo slide, vamos ver, ou a partir deste slide, vamos ver como é que o aplicamos, qual é que é o modelo operacional. E esse modelo tem de ter 3 grandes dimensões. As pessoas, que para mim é sem dúvida a dimensão central, os espaços e os processos. Mas começando pelas pessoas. A pandemia reforçou aquilo que nós já sabemos, o trabalho é necessariamente e terá necessariamente de ser flexível, e o trabalho é muito mais do que apenas fazer e desempenhar a nossa função do dia-a-dia. Portanto, capacitar as pessoas neste mundo mais flexível e colocar com políticas e depois ferramentas práticas no seu dia-a-dia é essencial para possibilitar esta flexibilidade, não é? E reimaginar a sua experiência, a experiência dos colaboradores. Portanto, as pessoas são a chave dos negócios, são a motriz de cada organização e, portanto, há alguns dados que também vêm legitimar esta centralidade, esta importância, são o facto de as organizações com colaboradores com um elevado grau de compromisso serem 20% mais lucrativas. Não estamos a falar de faturação, estamos a falar de lucro. Isto são dados, os dados são super interessantes. Quase a totalidade, 94% dos colaboradores ficariam mais tempo na empresa e ficarão mais tempo na empresa se a mesma investir, lá está, na sua aprendizagem contínua, na sua formação. E isto também, não só numa lógica de função, mas também numa lógica de digitalização, as componentes que excedem aquela que é a realidade do trabalho, que se transportam para o dia-a-dia.
E mais dois tópicos muito interessantes. 86% das empresas top performance, com os melhores rácios financeiros e também rácios de felicidade dos colaboradores, de satisfação, de motivação, relatam que os programas de formação digital aumentaram o envolvimento dos seus funcionários. Portanto, é de todo essencial e crítico para uma empresa ter claramente isto presente no seu dia-a-dia e na sua relação com os colaboradores. Estes que ficam 12 vezes mais motivados, ou melhor, sendo mais motivados, ficam 12 vezes mais propensos a manterem-se na empresa. Mas lá está, temos de perceber como é que as pessoas se sentem. E as pessoas com a pandemia, e isto não só nos trabalhos de manufatura, da indústria, mas também numa lógica administrativa, portanto transversal numa empresa que tenha diversas áreas, sentem-se algo menos conectadas porque o trabalho ou a realidade do físico veio tirar aquela tal interação física em algumas instâncias. O burnout com não só a realidade do trabalho interna, mas também a realidade pandémica, que trouxe a grandes níveis de saturação psicológica e falta de, ou melhor, algum leque de inteligência emocional. Sabemos que este sentimento de pertença é importante, pertence ao trabalho, e temos de criar uma ligação ao mesmo, e portanto nós temos de criar aqui programas, temos de criar aqui interações com ou sem tecnologia para tornar os colaboradores engaged com a nossa função diária, não é? E felizmente os nossos CEOs já demonstram essa preocupação. 79% estão preocupados que a falta de skills nas suas equipas possa ser uma barreira, lá está, ao crescimento futuro das organizações. A nossa visão, ou melhor, a visão que nós devemos ter para esta transformação digital, ou seja, a transformação de uma cultura digital que nos permita gerir os recursos humanos de uma pessoa, de uma empresa, de uma forma transversal, é uma visão onde a tecnologia está no centro, e a tecnologia é utilizada para humanizar as relações, para simplificar o dia-a-dia do trabalho. Portanto, isto deve ser feito através de um edge tecnológico, e um edge tecnológico que na prática é um software que é transversal à empresa, que permita introduzir e integrar tudo o que é informação financeira, de gestão, processamento de salários, análise de desempenho, até mesmo informação da produção, portanto, níveis de produtividade, consumo de matéria-prima, que depois se traduz nos dedos das pessoas em alguns telefones, tablets, computadores, portanto, plataformas que ao longo da empresa, tanto nas áreas corporate como na própria produção, permitam aos colaboradores interagir com este edge. Bom, isto traduz-se em algumas funcionalidades, vamos vendo de seguida nos próximos slides, mas tudo tem um objetivo: simplificar o dia-a-dia, com a automação de processos e integração de aplicações. Deve existir um cockpit, digamos, deste trabalho híbrido, que permita mesmo às pessoas que têm perfis ou funções que exigem um trabalho de operação de uma máquina ou de tarefas manuais. É sempre bom nós termos um edge que nos permita receber insights, perceber níveis de performance, perceber níveis de melhoramento, receber feedbacks ou sugestões de formação, e neste âmbito existem imensas ferramentas, imensas sugestões. Algumas estão aqui, outras serão também possíveis de desenvolver, que passam, lá está, pelo processamento de salários, aprovação de faturas, assinatura digital de documentos, automação de tickets de suporte, ou mesmo retenção de talento, análises de desempenho, entre outras. É uma visão que veio sendo reforçada em 2020, lá está, pela exigência deste novo mundo híbrido,
deste novo mundo flexível e que se prende numa coisa que é crítica: experiência digital dos colaboradores. 4 pilares que diria serem essenciais neste edge tecnológico, neste software, que depois se traduz na ponta dos dedos dos trabalhadores, mas que tem de ter 4 pilares. As conexões, portanto, manter, e depois vamos ver agora em detalhe cada um, manter os colaboradores conectados e atualizados com a sua empresa e a sua indústria, receber insights acerca do seu trabalho, e aqui entra a inteligência artificial, tanto numa lógica administrativa como numa lógica de operação. Topics, partilha de conteúdo, de informação e aquisição de, ou melhor, pesquisa facilitada em todos os dados da empresa de novas informações de algo que eu desconheço ou que quero aprender mais acerca da minha empresa, sempre numa lógica interna. E o learning, a aprendizagem, o reskilling e a formação. Também personalizada, não só numa lógica de empresa como um todo, mas também depois numa lógica de função e de crescimento na sua própria carreira. Portanto, estas 4 componentes dão resposta ao empowerment, não é? À capacitação do capital social nas diversas realidades que o trabalho híbrido, que o trabalho flexível impõe, que são realidades que podem complementar diferentes localizações, diferentes tempos, interações assíncronas, como estamos aqui a ter hoje, porque temos pessoas em diversos locais a assistir presencialmente e de forma remota, e que poderão, se esta sessão for gravada, assistir assincronamente também num momento posterior. E estas componentes, estes softwares, estes modelos devem responder a este capital social e à sua capacitação. O primeiro ponto, lá está, é as connections. A componente de connections permite criar isto que nós falamos, que é essencial para a gestão digital de pessoas, que é a criação da cultura digital e da employee experience. A componente de connections permite criar esta cultura de partilha, cultura de informação, de atualidade, em que todos sabem o que se está a passar na empresa, em que todos se sentem na mesma página a nível do que se passa, não só na empresa, mas no próprio grupo e também na própria indústria, porque um bom trabalhador que trabalha numa indústria, por exemplo, indústria automóvel, e a seguir vamos ver um exemplo da Toyota, que é um excelente exemplo, isto permite criar um edge central de comunicação, uma criação de um feeling de pertença em que todos estão a par do que se passa na KPLC, do que se passa na Moldit, em qualquer polo da empresa e até nas áreas onde estas empresas trabalham, seja no setor automóvel, seja no setor farmacêutico, o que cria uma transversalidade do sentimento de pertença e do propósito que a empresa leva todos os dias, tanto nas vertentes internas, portanto, como nas vertentes externas. Depois, de acordo com o capital do conhecimento e todas as vertentes do talento, do learning, de certificar o talento, nós temos a componente, lá está, do learning. Componente do learning numa lógica de self-learning e de instructional training, portanto, de eu próprio aprender porque quero algo, ou de algo que me é direcionado pelo meu manager, pelo meu gestor, pelo meu diretor de turno, pelo meu gestor de recursos humanos, dirigido em 3 componentes, portanto, um treino que é recebido, por exemplo, no tablet, no telemóvel do colaborador, com base na formação, seja vídeo, seja documental, seja de exercícios, que o gestor de recursos humanos lhe providencia, tanto numa lógica de crescimento e de engagement na cultura e responsabilidade da própria empresa, tanto numa lógica de indústria, como também organizado ou orientado ao seu próprio role, em que o próprio trabalhador pode, de acordo especificamente com o seu role, receber vídeos, documentação. Existe aqui depois também, que lá está, que aumentam a sua produtividade e o desempenho das suas tarefas. O que é interessante aqui é que a própria inteligência artificial
quando existe uma integração transversal, por exemplo, com o chão de fábrica, num ambiente de indústria 4.0, em que nós conseguimos perceber a produtividade do trabalhador, quantas peças por minuto é que ele tira, qual é a quantidade de matéria-prima que ele está a utilizar e a dispersar na produção de determinada unidade, nós conseguimos introduzir a inteligência artificial providenciando treino que a própria plataforma procura na cloud, na internet, direcionado a especificamente um novo modelo de extração de uma peça de uma máquina de injeção. E isto é possível. Quanto maior a integração de sistemas, quanto maior a integração de componentes, maior a potencialidade de nós conseguirmos providenciar insights orientados à pessoa e à função. Depois temos a componente de Topics. A componente de Topics numa perspectiva de aprendizagem ser feita também on the job. Portanto, eu vou aprendendo, não numa lógica de eu vou parar vou reservar algum tempo do meu trabalho para aprendizagem, mas numa lógica de, mesmo quando eu estou a executar alguma tarefa, eu vou aprendendo algo mais acerca da minha função, da minha indústria. E aqui a componente de tópicos deve trazer a inteligência artificial para conectar o colaborador a especialistas mundiais no seu contexto de trabalho. Eu agora vou passar aqui um pequeno exemplo de como é que isto se o faz. Quando nós nos deparamos com um tópico, um acrónimo desconhecido, basta pairarmos sobre o tom, a palavra, vai abrir uma tab, fornece-nos algum contexto adicional, não há necessidade de procurarmos, lá está, as interrupções nas nossas tarefas que nos tiram concentração e produtividade. Se quisermos saber mais, basta clicarmos no cartão do tópico, portanto na tab, levar-nos a uma página onde depois nós conseguimos introduzir a pergunta. Se esta pergunta não estiver na lista, podemos perguntar e numa situação futura a pergunta já estará gravada e a plataforma, o Edge, já saberá responder. A componente Tópicos também cria um mapa de tópicos, não é? Que mostra ligações entre projetos relacionados, entre vendas relacionadas, isto é, eu sou uma empresa de fabricação de moldes, tenho um projeto para a indústria automóvel que é semelhante, que tem um projeto de desenho que é semelhante a outro, e toda esta interação, todos os documentos, todos os conceitos, todas as medições, materiais, tudo isto vai sendo registado e vai estando na plataforma. Qualquer novo colaborador ou, no mínimo, um colaborador que está a interagir, por exemplo, com um projeto novo e queira saber que tipo de material é que deve introduzir naquele molde, e estas plataformas já permitem que nós tenhamos aqui uma aprendizagem e um envio de insights adicionais consoante cada pergunta, cada dúvida que nós tenhamos. Agora, mais numa componente de aprendizagem, ou melhor, continuando a componente de aprendizagem, mas mais numa componente de reskilling, a transformação digital implica, lá está, nós não só adquirirmos os conteúdos, lá está, os skills, não é? A capacitação tecnológica, nós, enquanto gestores de recursos humanos, providenciarmos esta possibilidade de aprender, depois colocá-la ao dispor do funcionário, disponibilizando o edge tecnológico, o tablet, o interface que seja no escritório, seja na área de produção e de operação, o trabalhador consiga receber feedbacks e interagir com a plataforma, mas depois também garantir que os próprios colaboradores sabem funcionar, têm confiança para utilizar estas ferramentas. Querendo fazer uma transição para outro tópico, ou melhor, para a outra componente, e dando aqui alguns dados, este gráfico é super interessante, isto na lógica do capital humano. Este estudo foi feito em duas dimensões, na dimensão reuniões e na dimensão tarefas. E nós sabemos que os gestores de topo numa empresa têm de olhar muito a números, timings, e se bem sabemos que o nível de produtividade de uma máquina que se opera manualmente
Pode depender muito dos timings e todos os segundos no final do dia, no final da semana, podem significar muito mais peças, muito mais produtividade, e isso no final do mês significa um nível de eficiência financeira muito maior. Mas também sabemos que os erros também têm custos operacionais. E os erros por vezes podem derivar de stress psicológico. Porque quando nós temos mais stress, nós somos mais propensos a errar. E isto é um bom gráfico, ou um bom estudo que exemplifica e ilustra, lá está, a possibilidade de nós falharmos mais quando fazemos tarefas repetidas sem pausas e tarefas repetidas com pausas. E para isso, nós temos a componente de insights. Esta componente é uma componente onde a inteligência artificial está no centro e, como eu já referi, tanto numa lógica pessoal, como numa lógica de equipa, como numa lógica de organização, o objetivo desta componente é utilizar a inteligência artificial tanto numa lógica de um colaborador que tipicamente tem uma função administrativa e está no escritório, providenciar-lhe horas de concentração, e-mails respondidos, quantidade de pessoas com que essa pessoa colabora, quais é que foram as horas de maior foco no dia, e a pessoa vai aprendendo de si, de quando é que se calhar pode concentrar determinada tarefa ao longo do dia, porque de facto os dados apresentam que ela está mais concentrada naquele período horário, mas também numa lógica operacional, uma lógica de de manufatura, nós conseguimos ter com sensores e ir buscando em tempo real dados de consumo de matéria-prima, de produtividade, para um trabalhador que opera uma máquina ou que está, lá está, na parte de operações, e providenciar-lhe sugestões de melhoramento. Isto é possível, existe, lá está, uma necessidade de uma integração transversal com os softwares das máquinas, com componentes que estão mais numa lógica da indústria 4.0 do que na gestão digital das pessoas, mas o objetivo é este, é nós podermos levar todas as potencialidades em cadeia, não pensar a gestão de uma empresa de forma isolada. Com isto, vem a lógica dos processos portanto, os negócios são processos e a transformação dos seus negócios tem naturalmente também ser digital. Nós devemos automar e acelerar tudo aquilo que não é tarefa de adição de valor, ou melhor, devemos concentrar todo o tempo dos nossos colaboradores para as tarefas de maior adição de valor. E, portanto, devemos utilizar aquilo que a tecnologia nos traz, neste caso, um hub como o Microsoft Teams. Vamos retirar este exemplo, porque existem outros também, mas isto é apenas para figurar a quantidade de aplicações terceiros que nós podemos alavancar numa perspectiva de gestão de recursos humanos, tanto numa perspectiva de employee services, de processamento salarial, de comunicação, de suporte de recursos humanos e de serviços, e a possibilidade que estes hubs dão também aos serviços de tecnologia de informação de cada empresa a possibilidade de customizar. Lá está a flexibilidade de customizar estes edges tecnológicos, estes softwares, estes processos à sua realidade, com bots, e é uma coisa muito útil na qual, por exemplo, a Toyota Motoring Manufacturing nos Estados Unidos foi a Toyota tem uns headquarters, tem uma série de edifícios espalhados pelo território, no entanto tem serviços corporate centralizados, serviços financeiros, serviços de recursos humanos, e o bot, portanto uma ferramenta com inteligência artificial conversacional, permitiu a que todos os colaboradores no seu telemóvel, no seu iPad, no seu tablet, no seu computador, consigam interagir rapidamente com uma pessoa, perguntando ou recebendo informação acerca da sua função, do seu salário, etc. Bom, e esta flexibilidade
nos processos, esta automação dos processos também tem de ser introduzida nesta história que é a gestão digital das pessoas. E lá está, os espaços. Os espaços que devem ser sempre ambientes híbridos, aqui mais numa lógica de uma vertente administrativa, assíncrona, mas também, e mais em frente veremos numa lógica também mais operacional, que devem complementar a possibilidade de estarmos várias pessoas em espaços diferentes e em momentos diferentes a interagir numa decisão. Os negócios são todos digitais e serão todos digitais e, portanto, têm de estar hiperconectados. Não basta estarem conectados, têm de estar hiperconectados. Eu comecei por falar nas mudanças nas pessoas, nos processos, agora nos espaços, especialmente no que toca à gestão de pessoas. Tivemos de ajustar e reinventar esta interação com a realidade pandémica. Mas há uma coisa que é central, que é a resiliência dos trabalhadores tem de ser trabalhada e tem de ser trabalhada com a gestão digital através da criação de uma cultura digital. Fomentar o digital nos trabalhadores. Os nossos processos terão de ser cada vez mais colaborativos. Temos de envolver a inteligência artificial, como vimos nestas componentes, e o é possível. E fazendo um interface entre o mundo físico e o mundo digital, tirando da tecnologia aquilo que é o melhor e que nos pode poupar tempo para foco nas atividades de criação de maior valor. Portanto, nós temos de garantir, em último lugar, que é crucial termos um espaço fértil para os trabalhadores aprenderem, para os trabalhadores receberem o apoio que é crítico para poderem aprender e, portanto, ter este interface para lhes fazer chegar a informação. E lá está, a tecnologia está presente em tudo isto, está presente no nosso dia-a-dia, de forma natural e integrada. Todos os negócios precisarão deste tecido de computação, de cloud, como falava a Patrícia há pouco. E temos de dar espaço também às equipas internas de tecnologias de informação para entrarem, e aqui também é um desafio às nossas gestoras de recursos humanos presentes, elucidar e ser um trabalho contínuo na gestão de topo das empresas, levarmos áreas corporate como os recursos humanos e os departamentos de tecnologias de informação para as decisões de topo. Porque lá está, a gestão é transversal e tem de haver uma corresponsabilização da mesma. Eu não me vou alongar muito mais, já me alonguei bastante. Vou só terminar com um caso de estudo super interessante que a Microsoft fez com a Toyota. Escolhi a Toyota porque exemplifica um bocadinho daquela que é a indústria dos moldes e da gestão digital de pessoas num ambiente flexível, administrativo e operacional, onde é possível introduzir a tecnologia das mais diversas formas, hiperconectar as pessoas. E deixem-me dar um exemplo que é muito interessante e que peço que reparem neste vídeo, que é, se por exemplo nós tivermos uma empresa com uma parte operacional que está a desenvolver um projeto que foi comprado por um cliente alemão do setor automóvel, que foi intermediado por uma empresa espanhola, uma empresa chinesa, e nós tivermos um problema na produção, um desafio, nós na Microsoft nós não temos problemas, temos só desafios, se nós tivermos a necessidade rapidamente de resolver, de reunir, de introduzir visualização de projetos, desenhos de moldes, de análise de materiais, nós não podemos estar dependentes do contacto físico, das viagens, até porque isto depois emprega custos adicionais aos projetos para os quais não há necessidade, e temos de fazer um shift psicológico. É possível reunir imediatamente, é possível ter a nossa dispor as funções e as funcionalidades tecnológicas que nos permitam não estar bloqueados pelo contacto físico, pelas viagens, para decidir algo na produção de um molde. Vamos ver este exemplo, este vídeo, acho que é bastante interessante. Por favor, confirmem-me que a equipa de produção que está ok, se conseguirmos produzi-lo.
aqui tentar de outra forma. Bom, penso que se não for possível também não é crítico, nós poderemos disponibilizar mais tarde, ou até mesmo no chat do streaming, se for possível, para que depois os nossos participantes e attendees também possam revisitar. Era um vídeo super interessante, o qual eu penso que agora não vamos conseguir ter a oportunidade de ver. Não obstante disso, o que eu referi é o que vemos no vídeo. É um exemplo prático de um grande colosso internacional que é a Toyota, que é uma das maiores empresas do mundo, no âmbito da indústria da manufatura, que tem uma dispersão no território muito grande, que tem colaboradores que têm de manter engaged, que têm de gerir com uma distância física grande, e que, através de algumas soluções que nós falámos e vimos agora, têm o seu dia-a-dia facilitado. E, portanto, é possível fazê-lo. Sabemos que em Portugal o tecido de pequenas e médias empresas é grande e o ponto que torna esta transformação pode ser os rácios de investimento serem bastante grandes face à dimensão das empresas. Bom, mas nós temos a responsabilidade de mostrar o próximo passo, o que é possível de fazer, e as empresas e os gestores devem ter e sentir a responsabilidade de se sentir desafiados a querer alcançar estes patamares de inovação, de eficiência e de gestão de pessoas, que é efetivamente aquilo que é a gestão dos negócios. Não me alongo mais. Se for possível partilharmos no chat ou com os participantes este vídeo, acho que ia ser super interessante. Muito obrigado e continuamos agora a conversa. Muito obrigado. Muito obrigado, João Couto, por esta completa e interessante apresentação que traz aqui um conjunto de elementos muito, muito relevantes daquilo que eu não diria que será o futuro das nossas empresas, mas que já é o presente em alguns dos casos, mas que certamente ainda temos um caminho a evoluir neste sentido. Eu queria apenas dar uma nota para quem está a assistir, que através do chat poderão fazer algumas perguntas, comentários, sugestões, que nós iremos acompanhando aqui diretamente. E eu agora passava aqui, abria aqui a discussão aqui no nosso painel de primeiro de pedir-vos, e se calhar começava aqui pela Inês, que para dar uma nota sobre daquilo que foi a apresentação do João, o que é que lhe saltou mais à atenção, aquilo que na perspectiva pode ser mais aplicável ou mais interessante de desenvolver no futuro nas nossas empresas? Bem, muito boa tarde, obrigada pelo convite, antes de mais. Relativamente ao que foi apresentado pelo João, o que eu tenho a referir é duas áreas aqui distintas, não é? Portanto, de uma parte, a gestão propriamente das pessoas e a forma de podermos chegar mais rápido e de uma forma mais eficaz às pessoas, quer estejam em shop floor, quer estejam a nível de departamentos mais de estrutura. Por outro lado, a parte depois mais do teletrabalho, que também chegou a abordar nesta questão híbrida, do que é o trabalho na vertente híbrida. Na parte da gestão das pessoas, eu posso referir que, e olhando à experiência que tenho na empresa onde trabalho, na KPLC, portanto, cada vez mais nós pretendemos exatamente isso, criar modelos que nos permitam agilizar o trabalho, a comunicação, muitas vezes, que nem sempre é possível pessoalmente e que é tão necessária. Nós trabalhamos atualmente já com dois softwares que nos permitem melhorar aí essas vertentes, tanto na parte dos processos, como falou, como na parte também de comunicação. Podemos depois falar mais à frente, mas temos a parte de ligação às pessoas na sua parte mais, digamos, social e parte de trabalho
nomeadamente férias, gestão de faltas, etc., em que as pessoas têm acesso ao seu perfil. A outra parte de processos, mais ligada a nível de empresa, em que qualquer pessoa em qualquer momento também pode aceder a processos, a documentação, a gestão de documentação, que isso também é importante para permitir qualquer pessoa, neste caso mais a nível de estrutura, qualquer pessoa possa saber em que ponto está determinado processo. Na parte de híbrida, o que eu tenho mais a dizer, portanto, nós passamos com praticamente todas as empresas, né? Nós passámos por essa experiência. Eu acho que foi um desmistificar o que a pandemia nos trouxe, permitiu-nos desmistificar esta palavra do teletrabalho, principalmente para as gestão de topo que há sempre aquela dúvida, aquele receio, se acontece, não acontece, como é que as coisas vão, como é que é possível nós termos a certeza que as pessoas estão em casa e que estão a trabalhar, no fundo, não é? E acho que foi positiva a experiência e acredito que sim, que o trabalho de uma forma híbrida veio para ficar. Acho que sim. Muito bem. Patrícia, um bocadinho a visão sobre este tema, aquilo que sobressaiu nesta apresentação, o que é que destacava? Eu concordo um bocadinho com o que a colega disse. A pandemia veio-nos forçar, obrigar a criarmos novos processos e formas de gerirmos e de conseguirmos trabalhar normalmente. Há bocadinho estava a falar na questão do vídeo que até ia mostrar das pessoas terem que trabalharem com os mesmos documentos e não podermos atrasar os processos só porque eu estou aqui em Portugal e tenho colegas que estão em Espanha ou noutro sítio qualquer. E na verdade nós passamos um bocadinho por isso, por ter que trabalhar com outras empresas e partilhar muita documentação, e tivemos que também, já tínhamos algumas metodologias, mas tivemos que acelerar também um bocadinho este processo para que pudéssemos ter um normal funcionamento da atividade. Naturalmente que em termos da gestão propriamente dita das pessoas, eu enquanto gestora da área de recursos humanos, sinto uma maior dificuldade em termos da gestão de pessoas de chão de fábrica, principalmente. Eu acho que o acompanhamento da parte de recursos humanos, o presencial é muito importante, tanto para eles como para nós. Nós, como todas as empresas, estivemos em teletrabalho e eu, juntamente com a equipa, achamos que havia sempre necessidade de alguém estar presente todos os dias, porque eram novidades, isto era uma novidade para todos nós e, portanto, se era para nós, para os colaboradores também, e, portanto, havia essa necessidade de alguém estar presente, a poder tirar uma dúvida, para que as coisas pudessem funcionar dentro do normal. O teletrabalho, eu quando digo isto toda a gente se ri, eu não sou muito apologista do teletrabalho, eu gosto da rotina, eu gosto de estar na empresa, eu gosto de estar perto, gosto de estar... naturalmente que há outras vantagens, o podermos gerir o nosso tempo, e quando eu falo nesta questão do teletrabalho, não sou muito apologista, se calhar tem a ver com essa situação em que nós fomos obrigados a isto, não é? Pelo menos nós foi assim, não foi um bocadinho natural. Não, nós foi a primeira vez, que estive em teletrabalho e porque também estava em teletrabalho e não estava sozinha, estava os meus filhos, e portanto havia aqui uma gestão que tinha que ser feita, para além do trabalho ter uma outra gestão que tinha que ser feita em casa para poder trabalhar normalmente e para poder cumprir com prazos e com a atividade que tinha que fazer. Acho que isso, mas de facto concordo que veio para ficar, e o trabalho híbrido também veio para ficar, principalmente em termos de formação. Acho que vai ser muito nesta área, a formação vai passar muito por estas vertentes, e também há funções que para mim que se justificam, na questão não é justificar, mas que têm
podem ser feitas sem termos aqui uma penalização pelo facto de não estarmos presentes. Por exemplo, a área das tecnologias, se eu tenho que desenvolver um software, e principalmente a geração de hoje em dia, que trabalha muito por processos ou por projetos, eu preciso de um computador para trabalhar, alguns outputs da empresa com quem estou a trabalhar, e portanto eu posso fazer o meu trabalho em casa, faço essa gestão do meu tempo. Eu tenho um processo, tenho este tempo, tenho que o entregar, e portanto acho que mais nessas áreas que é mais fácil a adaptação do que propriamente na área de recursos humanos. Então, se calhar, por ter sido a primeira experiência, possivelmente pode ser por isso também. Muito bem. Artur, o trabalho vai mudar? Ou seja, daquilo que nós assistimos aqui, a forma como trabalhamos vai ser significativamente alterada no futuro? E se sim, ou não, porquê? E principalmente em que áreas? Claro. Uma pergunta simples. Boa tarde a todos. São várias perguntas e difíceis todas. Eu acho que isto está a ser fantástico. Estas 3 experiências aqui são fantásticas. Eu queria, se calhar, tentar fazer aqui um bocadinho esta ideia. Se vai mudar ou não, eu acho que já mudou, não é? Portanto, isso, invariavelmente, o trabalho tem estado a mudar. É uma coisa relativamente recente, é muito novo, tem 200 e tal anos, desde a primeira Revolução Industrial, não é? E hoje é uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que já tinha sido. E, portanto, nós estamos numa fase de transição terrível, não é? E estamos a passá-la, estamos a vivê-la e estamos nas dores se vamos fazer tele. Eu vejo mais como... sim, acho que nós em pouco tempo vamos estar com hologramas, a poder estar a fazer este tipo de coisas de outra maneira. Temos aqui pessoas depois a assistir virtualmente, o 5G também está aí, portanto já acho que vai mudar, sim. Mas tem que ser humanizado e vai mudar, e esta é que é a grande questão, não é? Nós estamos na Europa, temos que fazer com que o trabalho mude de uma forma humanizada e permitir que essa humanidade e essa humanização permaneça. Passa um pouco por aquilo que a Patrícia também estava a dizer, que lá está, estamos fora, mas temos que garantir que está alguém lá dentro. Nós precisamos que esteja alguém presente, nós precisamos de contacto, nós somos seres sociais, não é? E, portanto, esta forma, nós passámos aqui, quer dizer, a tecnologia que está hoje a ser usada, não é? Já existia. A pandemia veio acelerar, ela não veio fazer propriamente, acelerou. Nós já tínhamos, a Microsoft e outras empresas já tinham estas questões desenvolvidas. Agora, se calhar, aceleraram também, mas elas já existiam. Nós temos já todas essas questões a ser trabalhadas. No entanto, a tecnologia, e acho que era um bocadinho aqui esta questão, e penso que o João foi abordando sempre esta ideia, que é a tecnologia é um veículo, e esta palavra é um veículo que dá informação, não é? Agora, em primeiro lugar, é preciso saber ir buscá-la, não é? Portanto, precisamos de ir aos sítios onde ela está. E, portanto, esse conhecimento disperso que normalmente acontece, mesmo quando nós não estávamos nesta ligação em que estávamos cada um num lado isolado, é como é que nós vamos garantir que, estando isolados ou não é? Lá está, o teletrabalho é uma das, ou trabalharmos à distância, é uma das formas de digitalização dos processos. Mas acho que uma das mais relevantes é essa questão da aprendizagem contínua, e nós vamos precisar dela, não é? Porque a tecnologia tem destas coisas, não é? Eu lembro-me, eu quando comecei a dar formação, ainda há pouco estávamos a falar em 2000, quando nascemos em 2000, 2001, mais ou menos, estava o Windows 95 a aparecer, e portanto havia ali havia o Windows 3, depois era o 3.11, que era o único que permitia trabalhar em grupo, porque, quer dizer, há aqui coisas que de facto mudaram muito, mas hoje essa mudança é muito mais constante. Portanto, precisamos de sistemas que nos permitam ter acesso a essa informação. Mas depois os processos de trabalho mudaram também, estão a mudar, não é? Ora, a tecnologia mudou os processos. Ora, mudando os processos, nós precisamos de pessoas com competências que depois possam desenvolver a sua atividade
com os processos que agora existem. E isso necessariamente vai exigir formação, vai exigir que as pessoas se desenvolvam. E isso naturalmente vai exigir a tal mudança cultural que o João referia. E essa para mim é a grande questão que nós estamos a passar, que é como é que nós vamos passar em termos culturais para esta dimensão. E aqui não há comprimidos não é, que tomamos e nem vacina que lá vão. Portanto, isto é um processo longo, é um processo que tem que ser feito rapidamente, mas é longo, não é? Porque não pode ser algo, diria eu, na minha ótica, que seja feito e que hoje e que amanhã já vai produzir resultados. Portanto, a área de gestão de pessoas hoje é claramente uma área estratégica, exatamente por isso, porque se queremos ter sustentabilidade nas organizações, precisamos ter políticas de gestão de pessoas que sejam promovidas no médio e longo prazo. E, portanto, a tecnologia por si só é o tal veículo que nos proporciona isso e é fundamental e vai ter um grande impacto em nós, não é? A questão é se as pessoas depois nas organizações estão ou não preparadas para isso, não é? Eu diria que este é que é o grande desafio e é o grande desafio da gestão de pessoas nas organizações. E é por isso que é tão importante termos pessoas a pensar isso dentro das organizações, a sentir isto, a sentir estas questões que foram referidas, quer pela Inês, quer pela Patrícia também, na ótica de saber o quê. Nós temos que pôr isto em prática, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos garantir como é que nós vamos estar com as pessoas, não para as controlar, não é essa a questão, mas como é que vamos proceder a estas ações, principalmente quando falamos de empresas de dimensões mais pequenas e que ainda se estão a construir, não é? Portanto, acho que é um mundo fascinante, de facto. E em evolução. Há aqui uma nota que se calhar dava que muitas das empresas olham para estes processos e numa primeira fase a questão que tem é muito bem, mas como é que nós conseguimos tirar alguma produtividade, alguma eficiência destes processos, de como é que nós... Até que ponto é que estes processos de digitalização do trabalho também vão gerar essa mesma otimização, essa produtividade dentro das organizações? Inês, como é que vem isto e qual é a visão da vossa empresa também sobre este tema? O que nós, nesse aspecto, entendemos que a digitalização traz melhorias, nomeadamente rapidez, a maior rapidez nas ações, nas tarefas do nosso dia-a-dia. Consequentemente, isso vai nos permitir ganhar tempo para trabalhos mais da vertente de pensamento que nos permite depois trabalhar essas áreas de maior ligação às pessoas, tendo a parte digital a trabalhar para nós e por nós, não é? E dessa forma, por isso, a KPLC, nomeadamente a nível de chão de fábrica, uma das coisas que nós adquirimos foi, já há algum tempo, um software, portanto, um portal RH, e eu posso dar aqui um exemplo, até um bocadinho ao encontro daquilo que o Artur estava a dizer. Aquele portal permite que os trabalhadores, a qualquer momento do dia ou da noite e em qualquer parte, basta ter a internet e, portanto, acesso à internet, podem contactar com os recursos humanos, podem lançar as suas férias, apresentar justificações de faltas, analisar recibos, todos os recibos, por exemplo, do histórico do trabalhador, entre outras situações. É através também do portal que nós fazemos chegar comunicados aos trabalhadores sobre N situações que vão surgindo na fábrica, a nossa newsletter também, de forma de comunicar aos trabalhadores, e houve uma altura em que, e isso para nós beneficiou-nos muito a nível de processamento salarial, porque depois faz toda a transição para o software de processamento salarial. Portanto, aí ajudou-nos imenso nessa parte digital a melhorar o nosso tempo de processamento. Por outro lado, tivemos que trabalhar com pessoas que não tinham e-mail, não estavam interessadas em ter e-mail, e houve aí algumas questões que tivemos que trabalhar, dar formação, apoiar, ajudar a criar o e-mail, explicar o que é que as pessoas podiam ter de benefício ao aceder àquele portal,
E houve uma ou outra que ainda levou o seu tempo a... mas eu quero o meu recibo em papel, porque o papel é que garante... mas pronto, nessas vertentes, sim. João, é exatamente isto que se pretende, é ganhar eficiência, ganhar produtividade nas organizações com estas ferramentas que as empresas têm ao seu dispor? É isso mesmo, Manuel, é isso mesmo. E penso que é precisamente no seguimento das intervenções da Inês e da Patrícia que nós vemos que isso já está a acontecer. Logicamente que a nossa ambição é que as coisas aconteçam de forma rápida e que alcancem este ponto ideal que vimos na apresentação. Agora, o objetivo é esse mesmo, é levar a tecnologia como veículo, tal como frisou o Arthur, como veículo de aceleração de alcance de eficácia, de eficiência, a redução de custos fixos. Quando nós levamos a integração da tecnologia, e isto é, de uma forma transversal nos diversos softwares, mas num único edge que está ao dispor de todos os colaboradores, estamos a corresponsabilizar toda a gestão da empresa. Tudo está visível. Os dados estão ao dispor de todos. E isto já por si só é uma criação de uma cultura digital, uma corresponsabilização da cultura organizacional, do propósito que é o dia-a-dia do trabalho. Por isso é que nós tentamos não referir a palavra teletrabalho, mas sim trabalho flexível ou trabalho híbrido, porque a Patrícia referiu muito bem. Às vezes nós temos esta necessidade, especialmente na indústria da manufatura, porque há trabalhos que infelizmente ainda não são substituíveis da presença física e do toque físico. Temos a necessidade de ter alguém presente. Às vezes alguns gestores acredito que tenham receio por ser o receio do não compromisso do trabalhador, de não trabalhar tanto, de não ter um nível de produtividade tão eficiente como nós gostaríamos de alcançar, mas lá está. Esta criação de cultura digital, esta corresponsabilização, leva a que todos nós tenhamos no seu dia-a-dia esta cultura a respirar quando trabalhamos e, portanto, o objetivo é mesmo esse. Patrícia, bastam as ferramentas digitais ou depois é preciso um conjunto de novas competências dentro das empresas que vale a pena desenvolver e que vale a pena eventualmente ao nível das equipas criar para dar depois sustento e rentabilizar estas ferramentas? É assim, para mim, para já, eu acho que a nível dos processos, os processos têm que estar muito bem definidos. As pessoas têm que saber exatamente o que se pretende e qual é a mais-valia que isto nos vai trazer para o futuro. Por estarmos a criar processos ou digitalizar alguns processos só por digitalizar e só porque me vai tirar 5 minutos do meu tempo, não funciona nem resulta. Portanto, eu acho que por aí o primeiro passo é perceber exatamente o que é que se pretende daquele processo. E nós estamos numa fase, um bocadinho mais atrás, estamos já com algumas plataformas a desenvolver alguns processos, tanto a nível das áreas de suporte, qualidade, segurança e higiene. Estamos a fazer o desenvolvimento também da plataforma de recursos humanos para podermos ter essa ligação também mais próxima com os colaboradores e deixar de ser o e-mail ou o telefone para poder dar alguma informação, mas termos ali tudo registado do colaborador. Apesar de já termos uma plataforma na Molite, nós somos muito apologistas de nada contra a Microsoft, mas de fazermos nós o nosso desenvolvimento interno e, portanto, tudo que é plataformas ou suporte foi tudo desenvolvido à medida de cada responsável, juntamente com a administração, como é lógico, de desenvolvermos aquilo que achamos que faria mais sentido para a organização. E neste processo, por exemplo, temos uma plataforma de avaliação de desempenho muito completo, onde a chefia já pode ver, pode consultar qualquer processo do colaborador, as faltas que tem, as avaliações do ano anteriores, algumas situações pontuais positivas ou menos positivas, pronto.
Há aqui alguns processos que já temos mais desenvolvidos e há outros que estamos a desenvolver, mas de facto não é só a digitalização que é importante. Para mim o mais importante nisto tudo é percebermos qual é o processo, como vamos desenvolver este processo e também, como não vamos trabalhar sozinhos, fazermos com que as outras pessoas percebam qual é a importância disto e qual é a mais-valia que vai trazer para toda a gente. E aí sim vamos ter que apostar em formação, porque vamos ter pessoas que não estão capacitadas para este tipo de digitalização ou de processos mais avançados. Vamos ter que apostar e vamos ter que investir nas nossas pessoas, não é? Artur, este tema das competências nesta vertente é completamente difícil de dizer que não temos que as desenvolver, não é? Como é que isso se faz, ou em que áreas, e principalmente quando olhamos para o tecido empresarial que temos, que normalmente pequenas e médias empresas, que se torna às vezes mais difícil de desenvolver, como é que podemos contribuir para que isto seja ultrapassado? Em primeiro lugar, temos de saber quais são. Não é? Quer dizer, é tal coisa. O ideal era as técnicas em produção da área de moldes. São as mais difíceis. Por exemplo, vamos lá ver. A formação exige, se nós queremos fazer formação que efetivamente vá ao encontro, quer dizer, e aqui temos vários layers, não é? Temos a formação técnica, que estava a referir, que é preciso montar ou desmontar um molde, hipoteticamente. E se nós falarmos com 5 técnicos de injeção, eles dizem-nos 5 coisas diferentes. E, portanto, dão-nos 5 técnicas diferentes. E a questão é, então, qual delas é que nós vamos digitalizar? Qual é que vamos pôr aqui para que seja visível, por exemplo, através da realidade aumentada? Eu ponho os óculos e vejo, olha, tens de fazer isto. Mas eu, para aquilo lá estar, tenho que ter um processo, como estava a dizer, tem que estar bem definido. E, portanto, esta é a primeira parte, temos que conseguir ter, e estas são as competências técnicas, seja essa ou outra qualquer, não é? Portanto, temos que as conhecer e temos que as conseguir digitalizar para simplificar, ou seja, isso vai-me permitir, provavelmente, treinar uma pessoa numa dada função de uma forma mais rápida, não é? Essa é uma. Mas essa é um tipo de competência, não é? Portanto, é uma competência técnica que tem a ver com o trabalho, com aquilo que se faz dentro da organização. Outras são competências mais complexas do ponto de vista daquilo que a pessoa tem que ter. Por exemplo, ainda há pouco estávamos a dizer, bom, temos informação, muito bem, e agora o que é que as pessoas fazem com ela? Bom, muita gente tem acesso à informação. Eu estou a ver que tenho aqui a informação, mas eu não sei se posso agir sobre ela ou não. Então não faço... E é aqui que entra a cultura, não é? Que é, as pessoas até têm a informação, ela até está disponível no sistema, mas depois não têm a iniciativa para pôr em prática. E dizem assim, bom, nós precisamos que as pessoas tenham mais iniciativa. Bom, mas depois as empresas têm que explicar qual é a autonomia que querem que as pessoas tenham. E, portanto, fazer formação sem sabermos estas coisas, muitas vezes é fazermos, de alguma maneira, queimar algumas cartadas, não é? Que é um bocadinho isto, que é, precisamos saber o que é que quais são as competências que efetivamente vão ser mais relevantes, não é? Se eu quero um indivíduo que desenvolva pensamento crítico, tenho que saber que o pensamento crítico não é uma coisa que se desenvolva só porque eu quero, não é? Até porque se a pessoa está... E lá está aqui o conceito eloísta do trabalho, e por isso é que também há bocadinho falámos, mas já tem 300 anos e ao início... do trabalho e destes conceitos, quer dizer, as pessoas não tinham que, se calhar tinham que fazer aquilo, era isso que estava, não lhe era questionado qual é que era a opinião, ou se ele deveria ter uma intervenção mais... E agora isso é exigido, e agora nós queremos que as pessoas também tenham isso. Mas isso tem que ser desenvolvido também, não é? E desenvolver essas componentes também não é fácil, se não soubermos quais são as áreas que queremos que sejam, não é? Que sejam feitas, sejam trabalhadas dentro da organização. Portanto, eu diria que o que é que será preciso saber quais são as competências que precisamos. É por aí o ponto de partida. Sim, temos que começar aí, que acho que é um bom princípio. Saber ou então saber o que é que não queremos também é bom. Quer dizer, como dizia o outro, eu não sei para onde é que vou, mas por aqui não quero. Pronto, já é bom. Sabemos isso.
Há aqui uma nota que o João deixou na apresentação que me parece muito interessante, que tem a ver com a capacidade de informação que pode ser gerada para que os departamentos de recursos humanos e os diretores de recursos humanos possam ter uma intervenção cada vez mais presente na vertente da tomada de decisão, do planeamento estratégico dentro das empresas. Obviamente que eu nem vou perguntar isto, se acham isto pertinente ou não, porque já sei qual vai ser a resposta. Mas a pergunta ainda é mais complicada. E se calhar começava aqui pela Patrícia. Isto está a acontecer? Está a acontecer. Está a acontecer. Essa informação just in time, não é? É importante para nós e, de certa forma, nós já procurávamos conseguir obter esta informação para trabalharmos isto com alguma antecedência. E falamos de indicadores, de produtividade, de taxas de absentismo, de retenção. Isto sempre foi, são das áreas mais sensíveis e mais difíceis que temos na área de recursos humanos. Portanto, eu acho que faz todo o sentido e aos bocadinhos vamos trabalhar. O que eu sinto é que aos bocadinhos conseguimos ir trabalhando isto de forma mais rápida e com mais envolvência por parte também das outras pessoas. Há uns tempos atrás, se calhar há uns anos atrás, teríamos que andar atrás de outros departamentos para ter esta informação, aquela. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, não é? Claro. Temos o Teams, não é? É muito mais fácil a partilha não é desenvolvimento próprio. Não é desenvolvimento, mas muito utilizado. Mas que permite o desenvolvimento e é através do Teams que nós fazemos esta partilha e trabalhamos documentos ao mesmo tempo, várias áreas que estão a trabalhar o mesmo documento ao mesmo tempo e, portanto, isto é muito mais rápido e traz-nos informação muito mais rápido, que assim podemos tomar decisões e também fazer chegar essa informação a quem tem que chegar para anteciparmos problemas, não é? Podemos antecipar algum tipo de problema. E Inês, e isto está a chegar à própria gestão das empresas? Ou seja, quem gera as empresas cada vez mais tem este departamento de recursos humanos em conta, as suas opiniões, os dados que tem, aquilo que trabalha, aquilo que apresenta, e isso está cada vez mais a influenciar a tomada de decisão de um gestor de uma organização? Eu penso que sim, de uma forma geral eu penso que sim. Na KPLC está. É um princípio. Mas eu penso que de uma forma geral, se as empresas querem vencer, a gestão de topo tem que se adaptar a esta nova realidade e a olhar a estas situações. Caso contrário, vai começar a regredir. Portanto, de alguma forma, uns de uma forma mais célere, outros nem tanto, mas eu penso que sim, que está a chegar à gestão de topo. E cabe aqui a todas as áreas, mas se calhar também uma grande parte à gestão de recursos humanos, fazer esse trabalho, fazer chegar essas informações e essas necessidades à gestão de topo, que é fundamental, sim. Bem, eu sei que temos já ali uma pergunta do público, mas antes de eu lá passar, eu dava aqui uma nota ao João Couto, que muitos destes instrumentos, como é que vocês veem do lado dos vossos clientes, vamos dizer assim, da indústria, de empresas, como eu disse há pouco, de uma determinada dimensão, a adoção deste tipo de ferramentas? Como é que isto está, mais uma vez, está a acontecer, ou aparece a nós agora daqui a pouco, não é? Mas está a acontecer ou ainda é um processo ainda que é lento ou que só está a acontecer em grandes empresas, em grandes organizações que têm outro contexto? Bom, eu gostaria de pegar, se calhar, em alguns dados que eu referi há pouco, porque é sempre bom nós darmos os nossos juízos de valor com base naquilo que é a nossa experiência e aquilo que vivenciamos e trabalhamos todos os dias com parceiros e clientes, mas os juízos, de facto, trazem sempre uma legitimidade muito grande às nossas perspectivas. E, de facto, temos mais de 80% dos líderes a definirem planos de ação para a implementação destes sistemas. Portanto, vimos na apresentação que claramente os gestores já identificaram e já estão até a tomar ação para introduzir sistemas de digitalização de pessoas, de processos e, lá está, de trabalhar os espaços para que o permitam.
Em Portugal, como eu disse, nós temos um tecido empresarial com uma grande presença de PMEs e, portanto, naturalmente o rácio de esforço financeiro e de gestão da mudança, que tem aqui um impacto social e nos recursos humanos muito grande, é um desafio acrescido a esta transição. Agora, nas áreas corporate, nas áreas de enterprise, portanto, nas grandes empresas, isso está a acontecer e de uma forma muito interessante. Somos líderes de topo na OCDE em inovação, automação de processos, gestão de cultura digital. Lá está, são muito poucas empresas em Portugal que o fazem, porque são muito poucas empresas que têm essa dimensão. Estamos a falar, se calhar, bom, agora também não vou nomear, mas as grandes empresas de indústria, as grandes empresas de energia e de utilities. Sim, portanto, respondendo e resumindo, sim, claramente que em Portugal existe uma cultura que vai nessa direção, existe uma permeabilidade no tecido empresarial, nomeadamente nos executivos, de que sim, isso é essencial, mas depois a realidade das empresas torna-se um desafio. E aqui temos de trabalhar no step by step, tendo claro qual é que é o cenário ideal e tendo claro que a tecnologia é a central para introduzir inovação e eficiência nos processos, especialmente na indústria. Muito bem. Vamos então ver o que os nossa assistência nos está a questionar. Eu pedi ao Patrício Tavares, que está a acompanhar o nosso chat, que perguntas é que tem para aqui para o nosso painel. Sim, boa tarde. Temos uma pergunta do Miguel Noronha. É uma pergunta aberta, não direcionada a nenhum. Eu direciono, não é? Pronto, muito bem. E então a pergunta é: como convencer os proprietários e os diretores que a transformação digital é uma realidade? Como criar uma mentalidade digital em empresas consideradas tradicionais? Arthur. Começando. Começando. Quando me perguntam sempre isso, e às vezes perguntam, então como é que nós fazemos, o que é preciso? É começar. E começar é criar uma urgência de ação e alguém tem que o fazer dentro da empresa. Sejam os recursos humanos, sejam a qualidade, alguém tem que o fazer. E isso tem que ser óbvio. Às vezes não é por falta de vontade que as direções ou que os proprietários, como foi referido, não avançam. Às vezes é por não saber por onde se começar. E, portanto, porquê? Porque parece que é sempre uma coisa muito grande. Não é? Eu tenho sempre esta visão que faço. Gosto sempre de ver aquele elemento do elefante africano. Né? São 6.000 quilos. Né? E alguém chegar ao pé de nós e agora tens de comer isto. E eu estou em dieta, não é? Não posso fazer essas coisas dessa maneira. Portanto, como é que vais comer isto? 125 gramas de cada vez. Não é? Porque é a dose recomendada, verdade? Portanto, como é que nós dividimos isto em 125 gramas de cada vez? E isso é que nos vai permitir chegar lá. Se nós queremos fazer um processo, e principalmente numa pequena empresa, como estavam a dizer, como é que uma empresa pequena, com poucos recursos financeiros, com pouca capacidade de poder investir e sem acesso até a poder ter, o que é que vai começar a fazer? Aquilo que for e que estiver ao seu alcance naquele momento. Mas tem que o fazer, tem que começar a fazer. E aqui começa a mentalidade, não é? É preciso preparar as pessoas não estão preparadas, certo? Então é preciso começar a prepará-las. Não é? É preciso alicerçar isso, é preciso saber que isto é um processo que demora, se calhar, mais do que aquilo que nós gostaríamos, porque além de estarmos a investir em tecnologias, estamos a trabalhar mindset, não é? Portanto, eu acho que não há nenhuma resposta que não passe por isto, criar uma urgência de ação. É preciso mudar. E é preciso mudar não porque queremos, não porque achamos bonito, não porque agora está na moda falar que temos que mudar. Não, nós temos que mudar porque temos que sobreviver e a sobrevivência depende disso. Não é? E é a nossa capacidade de adaptação que nos exige a isso. E nós somos seres humanos. Portanto, a nossa grande capacidade é de conseguirmos adaptar-nos. Não é? É por isso que quando estamos mal... É nestes períodos de dificuldades que nós nos reinventamos.
E para nos reinventarmos temos que olhar para aquilo que podemos fazer e não para aquilo que os outros fazem. Se nós olharmos efetivamente para as grandes empresas que fazem isto, fazem casas nas árvores, não é? E para as pessoas irem para lá trabalhar, dizem, mas como é que eu faço uma casa na árvore? Não é? Eu tenho que começar pelo princípio, se calhar um pequeno passo, não é? Os tais 125 gramas, brincando com isso. Porquê? Porque isso tira-nos o peso de ter que fazer uma coisa, uma enormidade, não é? Aquilo que nós vamos fazendo e aquilo que eu sinto no meu dia-a-dia de trabalho com as empresas que também vamos acompanhando, que são nomeadamente pequenas e médias empresas, passa por isso. É saber o quê? Quando andamos a fazer isto durante 6 meses, quando olhamos para trás e vimos aquilo que já passámos e aquilo que já se alterou, as pessoas, elas próprias ficam... A sério, eu já estou aqui, porque as pessoas não notam isso. E temos que estar constantemente a ser recordados disso, não é? Eu, por exemplo, recordo-me sempre, muitas vezes, que sou gago, que é para dizer, olha, mas ainda não gaguejei. Ótimo, epá, olha, então estou a fazer progresso, só não consigo dizer a trabalho. Mas eu diria com alguma questão que é, precisamos de perceber que é um momento difícil, precisamos de entender que estamos numa fase de transição. As fases de transição não são fáceis, porque nós não sabemos o que é que vem aí a seguir, mas precisamos ter uma direção que implique o quê? Que temos que fazer pequenas mudanças. Essas pequenas mudanças têm que ficar cristalizadas. E há pouco estava a referir, é preciso saber o que é que temos que fazer. É preciso conhecer os processos. Então, se calhar, podemos começar por aquilo que é mais simples, não é? Isso. Não é? Então vamos definir e a seguir vamos tentar fazer com que as pessoas percebam o que é para fazer. E depois de fazermos isso, se calhar já começamos a ver coisas a acontecer, não é? Fazer uma pequena reunião de 10 minutos em que as pessoas não faziam antes, na troca de turno, quando estamos a fazer, mas para que é isto? Para que é que estamos a fazer? Isto é perda de tempo. E passado algum tempo, se eles não a fazem, já mudou qualquer coisa. Então não vamos fazer a reunião, pergunta a alguém que normalmente não falava. Então quer dizer que já ganham autonomia para fazer. Portanto, eu diria, uma das formas, Manuel, na minha ótica, é olhar para aquilo que depende de nós, numa primeira fase, e pormos em prática, sabendo o quê? Sabendo que isto é um processo que vai ter altos e baixos. Quer dizer, nós vamos subir aqui um bocadinho e se calhar vamos ter que descer depois alguma... O processo de mudança é mesmo assim, quer dizer, não há mudança direta, não é? Não sei se respondi à questão. Ou se consegui fugir... Sim, Inês, força. Mostrar também quais as vantagens dessas mudanças, o que é que isso traz de benefício para a empresa, para a organização, no seu todo, não é? E por vezes também planear, porque às vezes, como o Artur estava a dizer, os baby steps, fazer alguma coisa. Se pudermos fazer um plano dessas atividades para termos noção, às vezes não se pode fazer tudo na mesma altura, portanto, se houver uma gestão do que há a apresentar, sim. Há aqui um tema que, e nós estamos a 8 minutos de terminarmos, e portanto isto é tempo, isto é indústria de moldes, é precisão, por isso é que nós estamos com esta. Mas há aqui um tema que foi apresentado na intervenção do João que nós não abordámos, que tem a ver com a experiência de trabalho dos colaboradores. Ou seja, é um foco muito grande que os colaboradores sejam os principais, digamos, difusores da importância da empresa, do reconhecimento da empresa. E a questão do digital pode potenciar algumas destas experiências, não é? Como é que isso pode ser, no fundo, suportado pelas empresas? Como é que pode ser incentivado pelas empresas a este tipo de desafio? De tornar os nossos colaboradores os nossos embaixadores? É uma questão super desafiante e super oportuna. Porque eu só faço dessas também. Exatamente, eu não esperava outra coisa. Mas porque é isso mesmo, creio eu, que nós estamos a discutir hoje, que é de que forma é que nós potenciamos ao máximo a experiência do colaborador para gerirmos melhor as pessoas através de uma cultura de transformação digital e, the end of the day, nós termos uma empresa que tem bons rácios, que é sustentável financeiramente e nas outras dimensões. E isto deve ser fomentado, lá está, baby steps. Deve ser fomentado com uma cultura digital, em que a interação que nós temos com o colaborador não é só uma interação física e digital, mas é uma interação transversal, portanto com a partilha
de informação, não só da empresa, dos negócios que está a desenvolver, mas também da indústria como um todo, tornar as pessoas corresponsáveis. Portanto, quando nós temos visibilidade de tudo o que decorre em tempo real, as newsletters são uma coisa muito antiga que continua a funcionar muito bem, mas que hoje em dia, lá está, com estes temas e com a componente das connections que eu referi, nós já temos soluções que o tornam com uma experiência mais desafiante, mais interessante. É isto, é a partilha de informação, a criação, e isto digitalmente, com essa interface, de uma sensação de nós estamos todos na mesma página. Portanto, tudo o que é... Nós muitas vezes falamos, as pessoas que estão no chão de fábrica, e a Patrícia dizia que era o grande desafio da gestão, reside aí mesmo. As áreas corporate que estão no escritório estão fisicamente mais próximo de nós e tipicamente são, diria, mais ágeis de alcançar ao nível da gestão. Nós temos de criar aqui uma proximidade, e se calhar a proximidade do digital, do interface, da comunicação em tempo real, da visibilidade, dar-lhes a sensação de que, e efetivamente a realidade é esta, de que tudo o que se passa, todos os negócios que a empresa está a desenvolver, todos os investimentos que prevê fazer, que está tudo visível, que está tudo quase que numa intranet, num portal que é visível. Aí se cria, lá está, um terreno fértil para os próprios colaboradores serem os próprios embaixadores da empresa. Muito bem. Temos mais uma pergunta para uma resposta telegráfica. Não sei se a pergunta é telegráfica, mas... É. Temos uma pergunta do Carlos Alves, que pergunta assim: como podem as escolas e outras instituições de ensino local contribuir e acompanhar esta nova era? Não é dirigida a ninguém em específico. Então, a Patrícia acho que estava aqui a mostrar algum interesse em poder responder a esta questão. As escolas, falando no que nos interessa, as escolas tecnológicas e os cursos profissionais, sim, podem e devem ter uma vertente que já seja muito focada para a sensibilização destes temas, da digitalização e da importância dos processos e de como devemos interagir dentro das empresas. Eu acho que desta forma, assim é... Inês, alguma? Sim, nós somos muito abertos a estágios curriculares, estágios profissionais. Temos sempre muito contacto com as escolas aqui da nossa zona e eu acho que é uma das formas mais positivas para os próprios alunos terem o contacto com a realidade das profissões, das atividades que não sabem. Muitas vezes estão a tirar um curso ou nem sabem para o que é que querem ir ainda, e não há nada melhor, no meu entender, que os alunos possam ter esse contacto com a realidade. Estágios curriculares. As escolas deveriam, na minha opinião, contactar mais as empresas das suas áreas e poder abrir a oportunidade aos alunos terem esse contacto com essas realidades, porque é uma forma ótima de poderem ter o conhecimento na prática do que é que há na nossa zona e poderem vir a ter essa experiência de vida que os pode ajudar depois num futuro. Nós também temos essa vertente. Temos muitos estágios curriculares e profissionais também, mas muito curriculares, e temos alunos até que começam desde do 10º até o 12º ano e eu acho, e isso é super interessante, é porque depois gostam, a evolução deles. Exatamente. E na verdade acontece isso mesmo. Muitos deles estão num curso na área dos moldes, de fresagem, CNC, mas eu vou para aquele curso porque na verdade o que eu quero é acabar o 12º ano, mas nem sequer sei exatamente o que é que aquilo me vai trazer. E muitas vezes temos muitas surpresas, até porque para nós há áreas que são muito mais difíceis, por exemplo a área da bancada não existe curso e portanto nós temos que levar basicamente o que acaba por acontecer é muitas das pessoas que vão para lá estagiar, nós tentarmos passar por todas as áreas da área de moldes e tentarmos focar aqui quem tem mais aptidão para esta função, tentarmos aproveitar e fazer com que o aluno conheça mais um bocadinho daquela área. Porque
porque na verdade é uma das áreas que temos mais dificuldade em recrutar, porque não existe, não é? A não ser a empresa a dar formação, não existe. E depois há as outras áreas que são muito procuradas e também temos dificuldades porque há muita procura e pouca oferta. Mas acaba por ser um bocadinho isso, a realidade de passarem pelas empresas e conhecer o que é exatamente trabalhar, que é bom e mau, porque já aconteceu também chegarem e resolverem que afinal não é isto que eu quero, mas isso não é mau, eu estou a dizer isso a brincar, porque na verdade também é bom. Mas passa por aí, sim, também sou um apologista de que... Muito bem. Muito bem, só uma nota, o Sem Fim também já tem um curso na área de bancada, portanto, Tem? exatamente, Bancada, e portanto é uma nota que também deixava. Já vou pôr. Bom, estamos exatamente na hora, resta-me agradecer a todos aqueles que participaram via online, lá está, numa versão digital destas sessões. Agradecer a vossa participação, dizer que provavelmente terão aí no chat uma pequena nota para nos darem os vossos comentários sobre esta sessão e sobre a vossa opinião e temas que venham, que possam ser interessantes para futuras edições. E obviamente um agradecimento ao nosso painel, ao João Couto, à Patrícia Ferreira, à Inês Coelho, ao Artur Ferraz. Dizer que amanhã voltamos com outra sessão dos Talento Days, amanhã vamos falar sobre a criação de valor. E falar um bocadinho sobre o tema. Dizer que a Semana de Moldes continua durante estes dias, que já a seguir haverá uma outra sessão e, portanto, contamos convosco, a todos aqueles que nos estão a ver, contamos convosco e com a vossa presença, porque, exatamente, nós queremos é tentar transmitir e partilhar conhecimento, partilhar experiências e partilhar com todos vós que aí estão. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.